Oi, amigos! Hoje eu tô fazendo um vídeo assim, em pezinho. Eu vou fazer rapidinho porque eu vou ter que atender, mas eu tenho alguns minutos. Esse vídeo é porque eu tive alguns sinais essa semana, principalmente hoje, nos atendimentos de hoje, e como se repetiu, eu acho que dá pra gente fazer um vídeo para todo mundo tirar proveito. É sobre regressão. Quando a gente busca um trabalho de regressão, eu acho que a gente não tem muita consciência, sabe, do que a gente vai encontrar. Eu, particularmente, quando entrei nesse tipo de trabalho, eu sabia que eu ia encontrar reservas inconscientes minhas negativas, de emoções negativas, né? Mas eu não tinha a menor ideia de como ia ser e o que eu ia acessar efetivamente. Então, acessei vidas muito entediantes, por exemplo, para desconectar, é, autossabote, é, melancolia, tédio. Já acessei vidas de guerra, de resgate de pessoas de guerra machucadas, feridas, porque eu já morri na guerra. Acessei vidas onde eu tive ideologias muito fortes e acabei me desequilibrando. Acessei também vidas onde eu queria muito falar, me expressar e fui é, proibida de falar, de ser quem eu era. E acabei sendo até morta por isso, né, assassinada. Já acessei vida onde eu fui enforcada em praça pública na frente dos meus filhos e esposa, porque eu tinha roubado comida para dar para eles. Já acessei onde eu fui chefe de prisão, bem antigo, tipo romano, sabe? E eu via coisas muito impactantes e era muita gente gritando. E era uma zona, e também tinha questão com a injustiça, e eu tentava modificar, me comunicar com líderes que eram acima de mim e tal, e acabei muito mal em desequilíbrio muito forte e me matando. Desequilíbrios vários de mediunidade com uso de drogas, internação psiquiátrica, mediunidade que as pessoas encararam como sendo possessão ou demônio ou esse tipo de coisa, e acabei sendo considerada louca e ficando louca mesmo. Já vim com um transtorno psiquiátrico depois dessas sequências de vidas, para resolver a questão mental, que acabou sendo realmente danificada. Já vivi uma vida inteira e fui até o final da vida uma senhorinha que tinha seus bens materiais, e a família foi lá e deu o golpe e colocou ela tipo um hospício também, que morreu louca, com a sensação de injustiça, com muita raiva, e a raiva levou à loucura. Enfim, eu já acessei muitas vidas. Muitas vidas. E o período intervidas também, né? Que também acontece muita coisa. Né? Já fui uma... Isso foi lá no Egito. Já fui esposa de um escravo do Egito e fizemos uma magia negra. Não, na verdade entregamos a nossa filha para que o meu marido fosse liberto, né? Porque era uma criança virgem e tal. A gente deu para que, em troca da vida dele, que ele já não aguentava mais. Já acessei eu sendo o lado negro da força, de fato, fazendo coisas terríveis. Já acessei muitas vidas,
as que estão me vindo são essas, mas tem muito mais, gente, tem muito mais. Muito mais, porque eu fiz curso de regressão, então regredi pra caramba, fiz terapia de regressão, faço hoje em dia regressão à distância pra mim, né? Já fiz muita leitura de aura com acesso a vidas passadas, já fiz muita apometria, então já enlouqueci muitas pessoas, enfim, essas pessoas vieram se vingar de mim, então criei quadros obsessivos que se arrastaram por outras existências, então isso dá muito desequilíbrio. Já acessei vidas muito simples, assim, de que, porra, eu saía e pensava assim, nossa, acessei isso, gastei um dinheiro para acessar só isso. Mas não era só isso, era muita coisa, né? É porque a gente espera coisas, é esse o ponto onde eu quero chegar. A gente espera que a gente vai acessar algo assim, mas na verdade o que você vai acessar? Não espere nada, porque você não sabe. As vidas passadas, a gente teve muitas vidas simples, outras rebuscadas, outras tivemos dinheiro, outras fomos pobres e tal. Não tem uma. O que vai se repetir é o emocional, é o padrão emocional. Mas o padrão emocional ele pode aparecer em vários contextos diferentes, com dinheiro sem dinheiro, sendo preto, sendo branco, sendo drogado, ou prostituta, ou sei lá, qualquer coisa. Então já acessei, por exemplo, vida onde eu tava só numa feira, tipo naquela feira do Aladim, naquela época. Tâmaras e figos, tâmaras e pistaches. Era aquela venda de coisas de feira. E acabei. Eu era uma mulher. Peraí, eu era uma mulher, tinha meu marido. Meu pai era um alcoólatra, um beberrão, uma coisa assim. Eu queria cuidar dele e acabei levando ele para minha casa com meu marido. Meu marido acabou me deixando. E essa foi uma vida muito simples que eu acessei, assim, mas que me ajudou demais. Porque eu acho que esse cara, que foi meu marido lá, é meu marido atual. Então eu acessei essa vida bem no início do meu relacionamento com meu marido atual. E eu tinha muito medo dele me deixar. Independente se era ele ou não era, eu tinha o padrão de medo de ficar sozinha, de ser deixada. E isso atrapalhava a minha vida, porque a gente não consegue ficar tranquilo, né? Ou a gente acha que, que a gente vai ser trocada, ou que a gente vai em algum momento terminar por alguma coisa. E eu tinha isso de achar que ele ia embora e não ia mais voltar. Engraçado, né? E aí essa vida foi assim, a gente era casado, só que eu trouxe meu pai pra morar com a gente. E meu pai acabou com a nossa vida, né? Ele acabou indo embora. E eu fiquei a ver navios, meu pai morreu, eu fiquei numa situação muito ruim. Eu fui pra rua, fui estuprada por homens, fui envelhecendo dessa forma, amargurada, com raiva e sendo abusada e deixando para que eu pudesse sobreviver de alguma maneira. E acabei sem dente. Foi uma imagem horrível, muito feia e, sabe? Então, tinha um monte de sintonia ali, mas você vai acessando, é meio monótono, né? Dependendo da forma que você vai acessar e como precisa descarregar. Teve uma vida inteira que eu passei, assim, super monotonamente, vendo uma vida dentro do mesmo lugar, da mesma casa. Aí saí de lá, fui estudar não sei aonde, ou estudar, sei lá, fazendo não sei o quê. Depois voltei, depois conheci uma menina, aí não sei o que lá. Vida normal, gente. Que aí depois você vai esmiuçando com o terapeuta e vai vendo que não era uma vida normal, simples, que tem tudo a ver com você. Por isso que eles deixaram você acessar. Aí já acessei uma em que o menino era esquisito já, desde sempre. Sofria bullying, gostava de ocultismo, já era uma época que tinha livros. E, enfim, acabou virando um bruxo, né? Um bruxo adolescente que fez muita merda. E aí, resumindo, que nós colhe o que planta. E aí, essa semana,
eu tive alguns pacientes e hoje eu tive 2 que me falaram a mesma coisa, do tipo assim, a gente foi fazer a leitura e análise das regressões e eles disseram, cara, é horrível isso. Como é que eu posso ter sido tão mal, sabe? Um deles tinha um pai militar, né, tipo, romano, e foi criado com muito rigor, e se tornou um soldado, e muito frio, e sem coração, gostava de matar, matava por prazer. Né? E aí tinha uma questão sexual, não sei o que, blá, foi indo, né? Acabou se envolvendo com álcool e se matou. E a outra, ela foi uma sacerdotisa muito forte, assim, matava muitos bebês, roubava os bebês das mulheres para fazer magias, as pessoas da elite vinham fazer magia com ela, pedir para ela fazer magia, e pagavam, e ela acabava com a vida de pessoas, e o poder dela só aumentava, né? E aí os mentores falavam assim, né, que ela precisa cuidar dos dons dela e que precisa usar bem o poder, não sei o que, aquela coisa toda, né? E tudo para mostrar para ela hoje que ela tem mediunidade, né? Isso explica questões que ela teve com gravidez, né? Questões pessoais dela, com o feminino, questões com a própria magia, o poder, o gostar de poder. Ela, no final da vida, ela tinha seguidores, né? Ela era como se fosse uma líder, sacerdotisa líder. E um cara que ela confiava muito dentro dos seguidores acabou traindo ela e ela acabou morrendo, sendo envenenada por ele. Então, uma carga de ódio, de raiva, vingança, ela foi pro astral muito chateada, ficou querendo se vingar, alimentando ódio, perturbada, ficou muito tempo assim. Então, hoje, eles acessam essas vidas, deixam a gente acessar essas vidas, para que a gente possa. Sabe aquilo que eu falo de auto-obsessão? Que auto-obsessão são as interferências que a gente tem hoje das personalidades anteriores, que a gente já foi, né? Que por conta da energia emocional negativa gerou um magnetismo e fica no nosso campo reverberando aquilo. Essas personalidades são como obsessores, elas têm vida, elas estão aí. Então é como se elas atravessassem a nossa frente em muitos momentos, como quem diz assim, por exemplo, essa sacerdotisa, né? Ela pode hoje estar atrapalhando a vida da minha paciente de N formas, porque essa minha paciente já teve várias outras vidas depois dessa. Essa é uma vida muito antiga. Então ela já evoluiu, ela já entendeu que não pode matar, ela já não faz magia negra, sabe? Ela até se afastou disso por medo do mau uso do poder, porque ela já entendeu. Então, assim, hoje ela vai ter que equilibrar tudo isso, né? Ok. Mas como que essa personalidade hoje pode estar interferindo no campo dela, não é? Tipo, deixando ela reativa, deixando ela irritada, deixando ela raivosa, com ódio, com intolerância, desconfiada dos seres humanos, porque ela morreu, né? A forma que a gente desencarna é a forma emocional que a gente vai voltar, né? Então, a reserva inconsciente que ela tem de raiva é muito grande e de desconfiança, né? Ela vem num núcleo familiar assim também, muito com dificuldade de afetividade, né, com o feminino. Então ela teve uma filha mulher, então quer dizer que tem muito a ver esse resgate aí também, né? Foram muitas mulheres que ela roubou as crianças, os bebês, e ficaram a ver navios, né? Então ficam chateados. Oi! Oi, Titi, tua mãezinha tá aqui. É que meu marido sai pra passear com os cachorros, a gatinha quer ir junto, ela fica miando desesperada. Então, gente, é isso. Isso aqui é pra meio que ajudar vocês a entender o propósito de se fazer regressão, né? Uma regressão guiada pelos seus mentores espirituais, eles que escolhem aquilo que está precisando retirar do seu campo para aliviar o teu processo mental de autoobsessão, tá? Aquelas coisas que a gente faz que não sabe por quê, porque não consegue controlar, sabe? As perturbações, os transtornos mentais,
as instabilidades, ajuda a compreender a própria mediunidade, ajuda muito, agrega demais. Só que a gente não tem que criar expectativa alguma com regressão. E tem que saber ler a regressão, tem que saber analisar a regressão. Né? Porque às vezes é uma vida onde você só tem que entender que melancolia, tristeza, sabe, afunda você. Já afundou outras vezes. Então, aí os mentores falam algumas coisas nesse sentido, acessam uma reserva de uma vida que você tenha sido muito triste, tenha vivido, sabe, relacionamento, não se posicionou, não aprendeu a dar limite, morreu, levou uma vida, assim, para sobrevivência, entende? Então, eles acessam essa vida que aparentemente não é nada, é muito simples, né, para quem está pagando por uma regressão, que é uma coisa assim. Mas diz muita coisa sobre você hoje, né? Sobre onde é que você está levando a sua vida, ocupando o seu tempo, resolvendo o problema dos outros. Né? Porque quando você resolve o problema dos outros, você está esquecendo de você. Então o universo manda um monte de gente querendo que você resolva e você pegue esse lugar. Fica sobrecarregado, fica sem direção e fica triste, fica mal, a vida não tem sentido. Então às vezes você vai entrar numa regressão onde você tem uma reserva assim, de ter deixado que o seu marido guiasse sua vida, do seu pai que foi um pai abusivo com a sua mãe e depois a sua mãe morreu e aí seu pai ficou sozinho com você te maltratando, aí você encontra um marido parecido com seu pai, que exige de você um monte de coisa e você vai vivendo a vida, porra, aí de repente nem tem filho, uma vida aí só cuida de marido bêbado. Olha que vida horrível, né? E aí você hoje é uma pessoa que não atrai esse tipo de coisa, mas tem aí uma dificuldade de tomar a rédea da sua vida. Claro, passou vidas cuidando dos outros, esquecendo de si. Então, uma forma que os mentores têm de desligar essas portas, fechar e te dar consciência, entendeu? Tá, eu tenho que atender. Um beijo a todos, gente.